A tradição é a palavra de Deus não escrita, mas comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e que chegou sem alteração de século em século, por meio da Igreja, até nós. Os ensinamentos da tradição acham-se principalmente nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé, nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. A tradição deve ter-se na mesma consideração em que se tem a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, pois as verdades que Deus revelou acham-se na Sagrada Escritura e na tradição. Tradicionalista é o católico apostólico romano, fiel à tradição católica, isto é, a doutrina, a moral, a liturgia tradicional da Igreja de sempre. Este termo tradicionalista não significa retrógrado, antiquado, oposto ao progresso, radical, fundamentalista, avesso à sadia e às novidades, ou qualquer coisa parecida. Aliás, tradição significa progresso, só que na mesma linha do passado. É um processo contínuo, ligado ao que antecedeu, um enriquecimento, uma soma do passado com o presente que lhe é similar, enfim, um crescimento, como de uma árvore, ou de uma pessoa. Esta palavra foi consagrada pelo Papa São Pio X, na sua carta encíclica, Notre Charge Apostolique, quando disse: os verdadeiros amigos do povo não são os inovadores, mas os tradicionalistas. Como a Igreja Católica não é só de hoje, ou de 30 anos para cá, mas é de ontem, de hoje e de sempre, a conclusão lógica é que a tradição é algo essencial à Igreja Católica. Tradicionalismo não é um partido, ou um movimento dentro da Igreja, é o catolicismo como tal e único. Ser católico fiel à tradição, ou tradicionalista, não é um dos modos de ser católico, é o único modo de ser católico. Aliás, dizer católico tradicionalista vem a ser até um pleonasmo, uma repetição que nem se precisa dizer, mas que hoje se faz necessária, já que muitos hoje se dizem católicos, mas rejeitam a tradição multissecular e perene da Santa Igreja, e por isso, já não são mais verdadeiros católicos de fato. Tradicionalista por convicção, por causa da doutrina, e, em consequência da liturgia tradicional, do respeito e da seriedade que a acompanham. Só por convicção pela doutrina, é que você será um verdadeiro tradicionalista, isto é, um verdadeiro católico apostólico romano, da Igreja de sempre, de Nosso Senhor. São Vicente de Lérins disse: quem quiser descobrir as fraudes dos hereges nascentes, evitar seus laços, e permanecer íntegro na sadia fé, há de resguardá-la, sob o duplo auxílio divino, primeiro, com a autoridade da lei divina, e segundo, com a tradição da Igreja Católica. Não há como negar que a Igreja Católica passa atualmente por uma grave crise, como aliás, já passou por diversas, no decurso de sua bimilenar história. A existência dessa grave crise que surgiu após o Concílio Vaticano II tem sido reconhecida pelos últimos papas. Bento XVI, justo antes de ter sido elegido à cátedra de Pedro, falou da Igreja como de uma barca que faz água por todas partes. E também em uma carta aos bispos disse que a fé corre risco de desaparecer. No nosso tempo, em que a fé em vastas zonas da terra corre o perigo de apagar-se, como uma chama que já não recebe alimento. Sem julgar as intenções, constatamos, com muita dor, que as autoridades eclesiásticas atuais são responsáveis pela crise na Igreja, porquanto patrocinam doutrinas que contradizem o depósito da fé herdada dos apóstolos. Doutrinas como o ecumenismo, a liberdade religiosa, a colegialidade, emanadas do Vaticano II. A crise atual, muito mais do que econômica e social, é sobretudo moral e religiosa. É crise de bom senso. São raras hoje as pessoas de senso comum, de senso crítico, enfim, de bom senso. E quem ainda o tem, é taxado, pejorativamente, de moralista, radical, direitista, conservador, retrógrado, tradicionalista, etc. E, por medo de receber tais adjetivos, muita gente capitula e adere à maioria. Faço um convite à reflexão, uma convocação a todas as pessoas de bom senso, à responsabilidade e ao empenho na luta pelas causas sadias e pela tradição da nossa santa e verdadeira Igreja Católica.